Jonas capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Diga assim comigo: graças a Deus. Pode sentar. Querido, eu preparei várias mensagens para hoje. Tá bom, obrigado. Preparei várias mensagens para hoje, mas quando eu cheguei aqui, Deus falou muito no meu coração sobre isso, porque eu tenho acreditado e eu tenho vivido, e algumas pessoas aqui na igreja têm vivido uma experiência nova com o Senhor, de ouvir, de Deus falar com a gente. E eu quero compartilhar essa mensagem com você nesta manhã, para você entender que Deus, Ele continua falando conosco. Ele continua agindo da mesma forma que Ele agiu lá no jardim, quando passeava no jardim com Adão. Ele conversava com Adão no jardim, e ele tinha o privilégio de ter Adão como um filho que dialogava com ele, tinha relacionamento com ele. Então ele amava ver Adão colocar os nomes nos animais, nas plantas, poder fazer ali a vontade dele. Eu creio que era um diálogo tão bonito, tão lindo, de pai e filho, do Criador com a sua criatura, que não dá para descrever em palavras. Mas nós sabemos que lá no jardim houve um momento que Adão, ele resolve então desobedecer a Deus e não ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz da serpente, a qual falou no coração de Eva. Então ele ouviu a voz de Eva, que tinha ouvido a serpente, e aí comeu do fruto, e aí desobedeceu a Deus no jardim. E a desobediência dele lá no jardim fez com que ele perdesse então aquela proximidade que ele tinha com Deus, o abraço que ele tinha ao pôr do sol, a caminhada que ele fazia com Deus. Então ele consegue perder isso, e perdendo isso, a palavra vai dizer que ele sente-se envergonhado, porque ele tinha cometido um erro qual veio da desobediência àquele que o criou, que foi Deus. Porque Deus falou para ele não comer da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele comeu. Muitas das vezes o erro que nós cometemos é erro baseado no que nós queremos para a nossa vida. Às vezes nós somos feitos para ser como Deus, porque filhos de Deus é pequenos deusinhos. Lá em Salmo diz que nós somos feitos pequenos deusinhos, não tem como. Então nós somos feitos para ter uma visão apurada e ampliada, porque o nosso Deus, Ele não vê como a gente vê, Ele vê além. E nós como filhos, a gente também quer ver além do que às vezes a gente tem vivido. Eu creio que Adão também, impulsionado por isso, de ver o que Deus tinha feito, ele não pensou duas vezes e comeu do fruto. E quantas das vezes nós às vezes cometemos esse erro, achando que uma atitude que nós fazemos ou teremos na nossa vida mudará a nossa história, ou abriria ou abre a nossa visão. E quando a gente vai perceber, na verdade aquela atitude nos prejudicou mais do que trouxe benefício para nós. Às vezes uma palavra que a gente diz, ela muda tudo na nossa história. Uma palavra, basta uma palavra que a gente fala, muda tudo em um relacionamento de uma amizade, muda tudo num relacionamento de um casal, muda tudo num relacionamento de pai e filho. Nós sabemos que uma palavra, ela tem o poder de dar a vida, mas ela tem o poder de tirar a vida. E muitas das vezes a maior dificuldade que nós temos, eu acho que nos últimos tempos é uma das maiores dificuldades que nós temos, é ouvir nós mesmos. A gente consegue ouvir todos que falam conosco, mas às vezes a gente não nos ouve, e a gente acaba falando baseado naquilo que nós ouvimos dos outros e não de nós mesmos. Porque o que nós precisamos já está dentro de nós. Nós só precisamos parar de olhar para fora e olhar para dentro de nós. E quando Deus me trouxe essa palavra, eu começo a entender que Deus não parou de falar com nós, foi nós que paramos de ouvir a Deus. Por que, pastor, você está dizendo isso? Eu estou dizendo porque aqui a palavra está dizendo que Deus, Ele falou com Jonas, Ele conversa com Jonas, Ele diz para Jonas ir a uma cidade, é porque essa cidade ela estava corrompida do pecado, e o cheiro daquela cidade estava chegando horrivelmente às narinas do Senhor.
E o Senhor não estava agradando daquela cidade. Então Deus pede Jonas para ir até aquela cidade para pregar contra Nínive, para falar para Nínive do seu amor. E Jonas então ouviu a voz de Deus. Ele ouviu o que Deus falou com ele. Ele ouviu tanto que a palavra vai dizer que Jonas, ouvindo a Deus, ele não obedeceu. Por que ele não obedeceu? Porque ele fez o quê? Ele pegou os recursos que ele tinha, comprou uma passagem para ir para uma outra banda, ao contrário daquilo que Deus tinha chamado para ele fazer. O que eu quero dizer dentro desse pequeno trecho, o qual eu falei aqui agora? Quantos de nós temos gastado muitas das vezes o nosso dinheiro, os nossos bens, aquilo que talvez seria produtivo em áreas na nossa vida, que traria um benefício para nós, nós gastamos aquele recurso com coisas que não produzem nada para nós. Muitas das vezes vai trazer danos que pode ser irreversível na nossa vida. Não tem como às vezes nem reverter. E para reverter, o preço é a dor. E nem o ser humano gosta de sentir dor. Quem gosta de sentir dor aqui? Se gosta, não fala nada não, amém? É ruim sentir dor, a gente não gosta de sentir dor. A gente passa por ela, mas não gosta. Mas quando a gente não obedece, as dores, ela não começa de dentro para fora, ela começa de fora para dentro. Como assim, pastor? Ela começa a atingir aquilo que nós amamos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós trabalhamos para ter. As dores começam a vir de fora para dentro. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo que muitas das vezes a gente faz sacrifício pensando num resultado que possa mudar toda a história da nossa vida. Mas muitas das vezes Deus permite que nós aprendamos com aquilo que nós fazemos. Porque aquilo que Deus fez nós não temos que aprender. Aquilo que Deus fez já é perfeito. Aquilo que Deus fez já é perfeito. Então Deus nos ensina a aprender com aquilo que nós fazemos. Porque às vezes a gente acha que o que nós estamos fazendo já é perfeito o suficiente para as decisões de Deus. Jó, ele era um camarada que a palavra vai dizer que ele subia ao monte, ele ia oferecer sacrifício a toda a família. Uma vez no ano ele fazia um sacrifício, ele sacrificava. Ele tinha o prazer de sacrificar para os filhos, para tudo que ele tinha. E nem por isso Deus deixou de permitir com que Satanás tocasse, não só nos bens e na família, mas também em Jó. Porque nesse momento que nós estamos reunidos aqui, querido, eu quero dizer para você algo que é muito importante a gente saber. Nesse momento que nós estamos reunidos aqui, nós não estamos reunidos aqui sozinhos, não. Há mundos espirituais que estão em funcionamento, tentando nos abater, tentando desconstruir a nossa mente, tentando desconstruir o nosso relacionamento com Deus. Como assim, pastor? Quando eu estava falando de Jó, você vai começar lendo o livro de Jó, aonde vai dizer que Satanás, ele entra numa reunião onde os filhos de Deus estavam reunidos. Se você acha que Satanás não entra dentro de uma igreja, ele entra dentro de uma igreja. Ele entrou na presença de Deus, onde os filhos de Deus estavam reunidos e conversou com Deus. Deus não apavorou. Ele não estava entrando e todo mundo falou, não é o diabo, não. Ou é o Satanás, não. Ninguém apavorou, ninguém assustou. Pelo contrário, ele chegou lá onde Deus estava e conversou com Deus. E Deus pergunta para ele, aonde vem? Aonde tu estava? Eu estava a rodear a terra. Estava a observar o que estava acontecendo. A dor de Jó não começou de dentro para fora, começou de fora para dentro. Porque quando Deus permite algo acontecer na vida de alguém, porque Deus tem a certeza que esse alguém não vai traí-lo. Não importa a circunstância, não vai traí-lo. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que muitas das vezes o que nós queremos na nossa vida ainda não aconteceu, ou às vezes começa a acontecer e a gente vê, parece que está tudo desmoronando, parece que está tudo acabando, e a gente acha que Deus não nos ama. Não, Deus está provando você para algo muito maior que você merece. Quem está entendendo aqui? O que você está vivendo ainda não chegou perto do que Deus planejou para você, do que Deus sonhou para a sua vida. Muitas das vezes a gente não alcança o patamar que Deus preparou para nós, porque nós começamos a murmurar naquilo que nós já temos, naquilo que nós já idolatramos na nossa vida. Querido, por que eu estou dizendo isso? Isso é forte. Vai lá na sua casa, chega na sua casa, ou eu chego na minha casa, tem uma janela quebrada, ou um portão está derrubado, ou alguém quebrou algo. A gente não vai gostar, vai? Por quê? Porque deu trabalho para fazer. Mas isso não pode nos prender a ter a visão de Deus na nossa vida.
Muitas das vezes, aquilo que nós temos nos prende. E às vezes nos faz ficar com raiva, ficar chateado, ficar bravo, criar inimizade. Quantas das vezes a gente briga por causa de um rádio alto? Quantas das vezes a gente briga porque uma criança pulou para pegar um papagaio? Quantas das vezes a gente briga por pequenas coisas que nos fazem às vezes perder a nossa bênção? Sabe por que isso acontece? Porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Como que eu faço para deixar de ouvir a voz de Deus? É não obedecendo. Quantos pais falam para os filhos e mesmo assim os filhos ainda cometem erro? Eu não sei você, querido, eu cometi tanto erro na minha vida e não foi por falta da minha mãe falar. E até mesmo meu pai, poucas vezes que eu tive próximo, ele falou algo, sim. Pela idade eu não lembro muito, mas minha mãe falou muito mais, pessoas mais velhas falavam muito mais. Eu vim de uma geração que se o irmão mais velho falasse, o irmão mais novo tinha que abaixar as orelhas, não podia falar nada. Quem veio dessa geração aqui? O irmão mais velho tinha que falar e não ficar calado. Hoje mudou, hoje não funciona assim. Hoje não funciona assim. Às vezes a gente perde as essências as quais Deus colocou com simplicidade no nosso coração, porque a gente envolve demais pelos desejos que está dentro de nós, e às vezes desejos que só ficam em sonhos e não realidade. Por quê? Porque a gente não acredita, a gente deixa de ouvir o que Deus está falando. O que Jonas fez? A palavra de Deus diz que Deus chega para Jonas e conversa. Imagina Jonas virando, falando, Deus virando e falando assim: Fabio, eu preciso de você, eu preciso que você vá lá. Sabe aquele vizinho que está difícil, que está deixa ele dormir, não, mas vai lá falar para ele que eu amo ele demais. Imagina, porque Jonas, ele conhecia a cidade de Nínive. A família de Jonas conhecia a cidade de Nínive. Deus não mandou Jonas ir para um lugar desconhecido, não. É para um lugar onde ele sabia caminhar, ele sabia entrar e sabia sair, só não queria ir para lá. Ele não queria voltar para lá. Talvez Deus está falando com pessoas aqui. Talvez você esteja querendo voltar para pedir um perdão. Talvez você está querendo voltar para consertar algo, para que a sua vida rompa. E o Espírito Santo está ministrando na sua vida e dizendo assim: faça isso porque você vai ser bem-aventurado. Isso não é humilhação, não. Isso é gratificação para a sua vida. Isso é uma pedrinha na sua coroa. E muitas das vezes a gente perde essa coragem de fazer, porque a gente acha que a gente não quer fazer, a gente não pode fazer, eu não vou fazer, eu não vou dar conta de fazer. Eu creio que Jonas sabia dos problemas de Nínive, e agora ele vira e pega o seu dinheiro e compra uma passagem e vai para Tarsis, ao contrário de Nínive, mas entrando dentro de um barco que estava indo para Tarsis. A palavra vai nos afirmar e nos dizer que ele dentro do barco, ele entra no barco e vai dormir dentro do barco, no fundo do barco. Sabe quando a gente comete erro? Tem pessoas que têm essas coisas, fica bravo, fica nervoso, e aí vai dormir, esconde, enfia ele num buraco e não quer falar com ninguém. Tem muito isso, tem pessoas que assim, já tem pessoas que, em vez de enfiar ele num buraco e esconder, ela começa a falar tudo que ela sente e arruma um problema danado. Resumindo, se você fala ou se você esconde, é problema do mesmo jeito, o problema tem que ser resolvido. O problema tem que ser resolvido. Pastor, mas eu gosto de falar, com quem eu falo? A palavra diz que nós precisamos procurar pessoas que tenham o Espírito de Deus sobre a sua vida, Espírito que possa direcionar você ao melhor, e que você fala para ela não fala para o bairro inteiro, porque se você quisesse falar para o bairro inteiro, você arrumava um microfone, uma caixa e colocava lá fora para falar do seu problema. Sim ou não? Então não é, você procura uma pessoa para falar para ela, que você saiba que ela não vai bater da tapinha nas suas costas, mas vai te falar uma verdade que transforma a sua vida. Principalmente se for uma pessoa que tem o direcionamento da palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é a verdadeira palavra de Deus na nossa vida. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós só funcionamos como instrumentos bons na mão de Deus quando a palavra de Deus está dentro de nós. Caso contrário, a gente funciona como o mundo quer que a gente funcione. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque há uma verdade que às vezes a gente não quer ouvir, porque dói, porque a gente comete erro. E Jonas cometeu um erro gravíssimo, porque ele entra dentro de um barco. Em vez de encarar uma verdade, assumir uma responsabilidade, não. Ele ficou com medo e entrou dentro de um barco, gastou dinheiro, foi para dentro de um barco. E quando ele entra dentro de um barco, vai dormir no fundo de um barco. É um covarde. Tem pessoas que é covarde, esconde atrás de vários problemas.
E principalmente pecados, não só problema, mas pecados. Nem tudo é pecado, querido. Mas tem problemas que por ele ser de grande excesso, ele vira pecado. Por exemplo, beber é pecado? Não, embriagar é pecado, mas ninguém sabe beber. A gente não pode ser radical, a gente tem que ser verdadeiro. Beber é pecado? Não, mas ninguém sabe beber. As pessoas não conseguem, as pessoas bebem para embriagar, esquecer os problemas. Tem coisas, querido, eu dei um exemplo desse, porque esse é uma das coisas. É uma das coisas. Irar é pecado? Não. O problema é irar e pecar. Porque ira e arruma um tanto de problema. Discussão entre marido e esposa vai ter. O problema é a briga. É as palavras que são colocadas e depois são distribuídas a uma geração, a um filho, a uma filha, e depois não tem nenhum controle. Porque às vezes a gente faz como Jonas. Deus está dizendo para a gente honrar, Deus está dizendo para a gente fazer o certo, e a gente fala assim: não, vou fazer o errado tem preço. Não acha que banana cai cruz e vai entrar de graça? Não, você paga. Você paga para entrar lá. Ah, pastor, você pegou pesado. Paga. Eu já fui lá do mundo. Antes de conhecer minha esposa, eu já fui do mundo. A gente entra lá, está fedendo, mas a gente acha que está cheirando. Aonde, querido, o diabo atua, não é nada cheiroso, não. Não acha que é não, não é não. Se você começar a ficar sem tomar banho, toma cuidado, entra lá, toma banho de novo, porque vocês tomam um banhozinho, a gente fede. A gente, quando esquece da gente, a gente começa a feder. Mesmo lembrando da gente, a gente às vezes fede ainda. Não é assim, ficar muito tempo sem comer, sem beber. A gente tem esses problemas nossos. Então a gente precisa começar a cuidar em ouvir a voz de Deus e fazer o certo. Não fazer aquilo que a gente acha que vai resolver os nossos problemas. Então, tem coisas que tem preço. E Jonas agora paga o preço, entra dentro do barco e vai descansar. Eu comprei minha passagem, não estou devendo ninguém, vou descansar. Só que quando ele descansava, todos que estavam dentro do barco estavam perdendo os seus bens. Teve que jogar para fora do barco. Eu fico imaginando as pessoas jogaram as coisas que elas tinham comprado, que elas tinham gastado, que elas não tinham problema. Porque não foi Deus que falou com elas, Deus tinha falado com Jonas. Talvez Deus está falando com você e a sua família está sofrendo porque você não está ouvindo, porque eu não estou ouvindo. E a gente joga a culpa no outro. Quando as pessoas não servem a Deus e quer que o outro serve. Eu vim de uma geração que meu pai bebia e falava comigo: não beba. E depois eu bebi. Não fuma. Mas fumava, depois eu fumei. Porque o que vale na nossa vida não é o que eu falo, é a forma que eu ajo. A minha atitude muitas das vezes fala muito mais do que palavras. Você não vai ver Jonas dizendo assim: Senhor, eu não quero ir, eu não vou lá. Não. Jonas simplesmente ignorou. Comprou uma passagem, foi o contrário. E quando ele entra no barco, que ele vai para o fundo do barco dormir, as pessoas começam a perecer. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, querido, que tudo aquilo que te faz feliz hoje, que é na contramão da palavra de Deus, pode ser amanhã a sua destruição e a destruição da tua família. Nem tudo que a gente acha que é a nossa alegria é a nossa alegria. Muitas das vezes, querido, é só um cativeiro para te prender, para você ficar cativo da situação. Tem pessoas que estão cativeiras de situações na sua vida, traumas, tristeza, porque o pai o rejeitou, porque a mãe o rejeitou, porque um amigo não quis mais caminhar com ele. Porque todo pecado confessado, ele traz libertação para a nossa vida. Alguém sabia disso aqui? Você tem que levantar a mão, se você não. E às vezes a gente tem medo de falar sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades para tomar decisões. E nós tomamos decisões baseadas no nosso sentimento. Mas a palavra diz que o coração do homem ele é enganoso. Ele nos engana. Porque às vezes a gente recepciona muita coisa. Eu falei uma frase aqui, vou voltar a falar nesta manhã, talvez à noite. Eu vou falar, vou continuar falando. Nós não podemos ser movidos por opiniões de pessoas, mas ser movidos pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente vive num tempo que as opiniões valem muito mais do que o que a gente vive. A gente vai mais pelas opiniões do que o que a gente quer. Não é assim que funciona. A palavra de Deus disse que Jonas lá, e todo mundo jogando fora o que tinha dentro do barco, de repente chama Jonas, porque naquela época onde tinha um homem, se havia um momento que quando eles falam na Bíblia tirar sorte, mas significa que eles arrumavam uma forma de escolher uma pessoa.
Porque eles acreditavam que a pessoa escolhida era a pessoa culpada ou a pessoa que tinha a qualidade para ficar ali naquele lugar ou exercer aquele cargo, enfim. Então chama Jonas, tira sorte para ver por que tudo aquilo estava acontecendo. Agora imagina sobre quem caiu a sorte. Sobre Jonas. Então Jonas teve que ser lançado no mar e caiu na boca de um peixe. Na boca desse peixe a palavra diz que Jonas ora ao Senhor e ele se sente como se estivesse no inferno. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade para servir a Deus? Porque depois do erro vem um momento que Deus vai nos moldar, vem um momento que Deus vai nos sarar, vai nos curar, vai nos libertar, vai nos transformar. É um momento que nós vamos sentir dor. Porque a dor da transformação é uma dor muito forte. Porque é uma dor que nos faz abrir mão dos nossos costumes, das nossas tradições, dos nossos gostos e muitas das vezes daquilo que nós amamos. Eu quero que você entenda nesta manhã que Deus me trouxe aqui nesta manhã para nós sairmos daqui com uma mente transformada na presença dEle, com uma mente moldada pelo Espírito de Deus e não moldada por este mundo que tem muita coisa para nos oferecer e nem tudo que nos oferece vai ser bom para nós. Que se nós fossemos tomar uma decisão amanhã, que nós possamos bater o nosso joelho no chão e fazer a nossa oração conforme nós aprendemos a fazer, falar com Deus. A melhor oração é quando a gente declara para Deus o que nós sentimos. Quantas das vezes, querido, eu tenho deitado no chão. Foi um dia aí, eu subi lá em cima do terraço lá da minha casa, está uma bagunça danada, mas eu deitei lá no meio daquela poeira, eu troquei de roupa e deitei no meio daquela poeira, e eu comecei a falar com Deus, porque veio na minha mente a cidade de Nínive, quando Deus lança Jonas no propósito que Deus tinha falado com ele antes, passa todo esse propósito, é jogado no mar, cai dentro de um ventre de um peixe, esse peixe joga Jonas lá em Nínive. Você pode correr quanto você quiser, você pode ir aonde você quiser, mas enquanto você respirar, Deus tem ainda o desejo de fazer cumprir o propósito da sua vida. Você pode e eu possamos não querer o propósito da nossa vida, mas enquanto nós tiver fôlego, Ele vai querer fazer o propósito de cumprir na nossa vida. Se a gente aceitar, Ele vai cumprir. Quantas pessoas, quantos de nós rodamos, parece que rodamos em ciclo, a gente volta no mesmo problema. Quem já viveu isso aqui? Eu já vivi. Eu levanto até as pernas para cima, porque eu já vivi várias vezes de ir lá, deixar o problema de lado, achar que não vai, que eu não preciso resolver ele, que aqui está tranquilo lá, e de repente eu volto lá, e quando eu volto lá ele está pior do que da forma que eu deixei. Ele fica pior. É igual juros de banco, né? Não vou pagar o banco não. Quando você volta lá, que negócio tá, não dá nem para falar, né? Tá, você fala, não dou conta mais. Então é melhor deixar lá de novo. Tem problema que tem problemas que é melhor nós resolvermos quando ele está diante de nós do que encostar lá, do que deixar lá. Jonas não queria resolver o problema porque Deus estava falando com ele. Entenda uma coisa, Deus está falando com você nessa manhã. Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei qual é o teu plano ou o teu projeto, eu não sei qual é o teu sonho, mas eu sei que Deus, nesta manhã, Ele está falando com você. E se eu ouvir, Ele já deu a estratégia correta para que você seja vencedor dentro do teu propósito. Quem a não ser que você não tenha um propósito de vida. E quem tem um propósito de vida pode ter teu percurso difícil, mas ele vai alcançar o objetivo. E se Deus for o centro da vida dele, ele vai alcançar o objetivo. E eu lá no terraço, no meio eu vi aquele tanto de poeira. Eu falei, meu Deus, eu preciso chorar com o Senhor, Pai. E Deus me lembrou que Nínive, quando Jonas prega para Nínive, e Nínive agora arrepende, uma cidade que o cheiro dela chegava a ruim às narinas de Deus. Agora Deus começa a sentir um aroma de adoração, porque o povo agora arrepende e começa a adorar a Deus. Um povo que não acreditava em hipótese alguma, radicalmente a cidade. Agora até o rei da cidade rasga suas vestes, veste panos de saco, e agora rola na cinza. Até o rei da cidade de Nínive. E Deus agora vê não um aroma sujo, podre, mas Deus agora vê uma adoração perfeita. Nós não podemos nos condicionar o que nós somos ou o que nós fazemos. Nós temos que nos condicionar aquilo que nós queremos para a nossa vida amanhã. O resultado da manhã na sua vida é a sua atitude de hoje. O resultado da minha vida amanhã é a minha atitude de hoje. Se a minha atitude de hoje não é boa comigo, amanhã
eu não serei bom comigo. Os resultados para mim amanhã será de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de solidão, que pode talvez nos levar até a depressão. É a depressão. Então nós precisamos nos cuidar. Agora não acha que depois que Deus cumpriu o propósito na sua vida, que é momento de você descansar. Olha, eu ouvi Deus falou comigo e eu cumpri o propósito. Agora é o momento de me descansar. Porque Jonas aí vê que Deus, ele vai lá pregar que Deus iria destruir a cidade. E depois que ele prega, ele percorre toda a cidade e prega. Ele sobe para um monte e chega lá, tem uma bamboeira. Ele se deita debaixo da bamboeira e está na sombra da bamboeira. Deus agora vai lá falar com Jonas. Só que agora, o falar de Deus é tirar o conforto de Jonas. E Deus então faz a bamboeira secar. E Jonas questiona com Deus: Senhor, por que você tirou minha sombra, fez a bamboeira secar? E Deus fala com ele assim: você está preocupado com a bamboeira, mas querendo que eu destrua uma cidade? Quando nós alinhamos o nosso propósito com Deus, nem tudo que a gente faz é para que a gente goste. A gente faz para que uma coletividade seja abençoada por aquele propósito. Quem está entendendo aqui? Você tem a obrigação, eu tenho a obrigação de abençoar coletivamente pessoas, mas nós temos a obrigação maior de buscar a bênção para a nossa vida, porque ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente deixa o amor de lado e tenta fazer as nossas vontades. E as nossas vontades vai acabar conosco. Quem entendeu nesta manhã o que o Espírito Santo falou comigo? Amém? Alguém entendeu? Saia daqui, querido, pensando desta forma. E saia daqui sabendo de uma coisa muito importante. Deus continua falando com você, amém? Você pode até não ouvir. Eu posso até não ouvir, porque eu sou igual a você. Se cortar, sai sangue. Tem gente que acha que o pastor é robô. Não. Eu pego. Só que o pecado ele não pode ser costumeiro na nossa vida. A gente não pode acostumar. Ele tem que ser acidente. Significa, você não pode programar ele. Você não pode maquinar ele na sua vida. Você não pode planejar em cometer ele. Ele tem que ser acidente. Alguém planeja bater o dedo numa pedra? Mas quando a gente bate, cada um reage de uma forma diferente. Sim ou não? Uns reagem falando assim: Deus, muito obrigado por essa pedra, porque eu descobri que eu tenho um dedo, né? Muito obrigado, Senhor. Esse dedinho eu não estava lembrando dele, já fazia tempo que eu não lembrava dele, agora eu estou lembrando que ele sai sangue dele. Outras pessoas já vão xingar tanto nome, tanto nome. E falam: Deus, você não me ama, pelo amor de Deus. O Senhor podia arredar essa pedra, o Senhor podia tirar, o Senhor podia me dar a visão. Mas Deus já deu a visão, Deus já tirou a pedra. É nós que perdemos a visão por falta de vigilância. Falta de vigilância. Então, saia daqui sabendo que Deus continua falando com você. Que mesmo que aconteça algo na sua vida, não é para te matar, é para te fortalecer. Amém? É para te fortalecer. Talvez você tenha uma enfermidade, talvez você tenha uma dor, talvez você está passando por aquele momento que ultimamente Deus tem colocado no meu coração. Hoje de madrugada eu acordei para orar e eu ia acordar minha esposa. Eu vi que ela estava cansada, porque a gente sabe que essa bichinha estava cansada de ontem. Eu acordei, acho que eram umas 4 horas da manhã, e eu orando. Uma das coisas que Deus colocou na minha mente foi orar para as mulheres que têm queda de cabelo. Eu falei: Deus, mas tanta coisa que eu orar para queda de cabelo, essa mulher usa tanta coisa química na cabeça, e se eu quero que eu oro, como é que eu vou tirar? E eu falei: ore. Eu oro. Tá bom, eu oro. Eu não estou te perguntando sobre produto químico, eu estou dizendo para você orar. Nem toda queda de cabelo é produto químico. Quando você ora com uma queda de cabelo, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você está orando por uma depressão, você está orando por uma pessoa que está com um trauma, está presa em um cativeiro, que ela foi abusada pelos pais, pelo tio, pelo avô, e ela está sofrendo, ela não pode falar para ninguém. Ela casou e o casamento dela está ruim, ela não consegue lidar com isso, e o esposo não sabe, o esposo também pode estar vivendo sobre isso, e ele não sabe, o peso está pesado. Eu preciso que você ore. Deus, mas então eu oro, eu quero saber o que ela faz no cabelo. Talvez ela está usando alguma coisa no cabelo, tentando resolver o problema, enquanto o problema é interno. Não entendeu? Então eu oro. Visita essa pessoa agora, visita essa mulher agora, visita ela agora, visita essa jovem agora, visita essa pessoa agora. E aí da oração da queda de cabelo já foi para a oração do ciclo menstrual, e foi embora. E eu falei: Deus, mas não fala, eu orei. Sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes Deus manda a gente fazer, a gente não faz, e amanhã a gente vê uma pessoa que a gente ama sofrendo, e a gente não tem a capacidade de olhar e falar assim: eu errei, Deus mandou fazer outro. A gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que Deus quer que a gente fazer. Talvez Deus sabia que pessoas viriam aqui hoje, talvez estariam passando por esse momento.
Deus está te curando nessa manhã, quem crê? Não é porque eu estou falando, é porque Deus já antecipou a sua cura. Deus já antecipou o teu milagre. Quando a gente reúne, não é só para apresentar uma criança que já é salva, porque a Bíblia diz que ela já é salva. Não, é para que nós tenhamos a noção da nossa salvação, porque às vezes a gente já perdeu ela. Às vezes nós já perdemos a nossa visão de salvação. Talvez a salvação é só uma história, uma lenda. Já virou costume na nossa vida, não uma realidade.